Durante muito tempo, achei que o problema era eu. Comparava-me constantemente com outras raparigas, porque achava que nunca ia ser suficiente. E mesmo quando o meu corpo começou a mudar, a pessoa que eu via ao espelho continuava a ser aquela menina. Porque às vezes o corpo muda, mas a nossa mente demora muito mais tempo a acreditar nisso. Mas esta história não começou quando eu emagreci. Começou muito antes. Começou quando eu tinha apenas 14 anos e esta é a história que nunca tive coragem de contar. Depois de tudo o que vocês viram, eu acho que está na altura de contar a história por detrás dos números. Bom, quero dizer antes de começar que este vídeo não é um guia sobre como emagrecer, nem vou dizer que o meu caminho está certo, é apenas e só a minha história e o meu processo de emagrecimento. Como vocês viram, tudo começou quando eu tinha apenas 14 anos de idade e eu pesava 74,4 quilos e isso não me preocupava, como é que eu me sentia? Bom, a realidade é que o meu peso nunca me preocupou. Desde mais nova sempre ouvia comentários de médicos a dizer que eu estava acima do peso, mas eu nunca me tinha importado com isso porque eu não tinha nenhum problema de saúde. Porém, quando eu entrei no 7º ano, eu mudei totalmente a minha vida e foi onde eu comecei a sofrer bullying por pessoas que eu não conhecia, pessoas que não sabiam da minha história e isso mexeu gravemente com a minha autoestima. Eu entrei em depressão e foi bastante complicado esse aspecto. Eu sofria quase todos os dias com comentários a chamarem-me de gorda, de baleia, a dizer que eu não cabia na porta, a dizer para eu ter cuidado quando me sentasse que a cadeira podia-se partir. E isso afetou bastante a minha autoestima porque eu comecei a olhar para o espelho e fiquei, será que eles têm razão? Será que eu estou assim tão gorda assim? Estou tão acima do peso? E foi aí que eu tive um choque grande de realidade. Mas quando é que eu decidi mudar? Eu decidi mudar quando eu fui a uma consulta com a minha médica de família, onde ela me perguntou se eu queria ser acompanhada por uma nutricionista. Nisso eu pensei um pouco e respondi que sim, que seria bom. E então foi isso que aconteceu. Alguns meses depois fui chamada a uma consulta com a minha nutricionista atual e confesso que na primeira consulta eu senti-me muito desconfortável, senti-me bastante desconfortável e talvez tenha sido isso que me deu a motivação de eu querer mudar ainda mais. Bom, ela disse-me algumas coisas que eu precisava de saber sobre a alimentação e então eu decidi colocar isso em prática. Comecei a comer mais limpo, a comer mais vegetais, a equilibrar melhor os pratos, mas atenção, nessa altura eu não contava calorias, eu só via o prato e consegui ver ali uma diminuição de peso. Mais tarde entrei no ginásio e no começo eu achei que estava tudo incrível, até eu perder a motivação. Ao perder a motivação eu voltei a aumentar para os 68 quilos e eu senti-me totalmente frustrada porque se eu queria tanto aquilo no início, se eu estava tão empenhada, porquê que eu literalmente só desisti? Saí do ginásio, parei de me alimentar como não andava a alimentar, voltei a comer muita porcaria, comida não saudável, muito ultra processados e eu senti-me perdida, senti que não tinha mais o que ser feito e que era a minha realidade
Mas, no entanto, um tempinho depois, na parte do verão, como está muito calor, nós consumimos mais fruta, bebemos muito mais água, comemos mais saudável porque optamos por saladas e eu voltei a conseguir descer. Também comecei com caminhadas. Eu ia caminhar com o meu pai, não eram aquelas caminhadas longas, mas eram caminhadas, já colocava o meu corpo em movimento. E aí eu consegui voltar a descer. Mais tarde, com a escola, com o stress, voltei aos 62 quilos. O que é que aconteceu? Passou-se algum tempo e no verão passado, 2025, eu voltei para o ginásio e a minha cabeça parece que fez clique e eu fiquei totalmente empenhada no ginásio, dei o meu máximo, estava ali todos os dias, 6 da manhã, pronto. Ficou até novamente a escola começar. A escola começou, foi tudo por água abaixo. Nesse período do verão eu perdi, estava com 62, eu baixei até aos 57 e voltei depois para os 62. Eu novamente senti-me super frustrada porque eu dei o meu máximo naquele ano. Eu estava a conseguir cumprir estava perto de chegar ao meu objetivo e, no entanto, foi tudo ladeira abaixo. O que é que eu aprendi com isto até agora? Aprendi que se eu me focar naquilo que eu realmente quero, eu consigo. E não é pessoas do exterior, ao duvidar de mim, que eu sou incapaz. Agora, depois disso, o que é que aconteceu? Agora, no final do ano escolar, eu voltei a empenhar-me. Porquê? Porque eu fui à nutricionista e ela deu-me os parabéns porque eu, quando lá fui, a última vez foi em abril e eu estava com 56 quilos. Deu-me os parabéns e isso deu-me mais um gás de tipo, ok, faltam-me apenas 6 quilos para eu chegar ao meu objetivo, porque o meu objetivo era 50 quilos. Então, o que é que são 6 quilos perto dos outros que eu já perdi? E então, foquei-me. E bom, o que é que eu tenho para vos dizer com isto? Que, ok, é muito difícil nos primeiros tempos, porque tu vais ter que te acostumar de uma forma bastante rígida. Eu cometi muitos erros e com esses erros eu consegui aprender muita coisa. Eu fazia dietas extremamente restritas. Eu consumia 700 calorias por dia e eu aprendi com isso porque atualmente dos 56 até aos 51, que eu vou parar por aqui, agora vou entrar em fase de manutenção, tive numa dieta totalmente sustentável. Eu tinha doces, eu tinha bolachas, eu tinha aquilo que eu queria e eu vi o meu peso a baixar e eu pensei, porra, mano, tipo, passou-se estes anos todos eu ali a restringir-me a não comer, sendo que eu podia ter comido. Foram erros que eu cometi e que eu não vou voltar a cometer. E basicamente é isso. Não digo que o meu processo de emagrecimento tenha acabado já, porque eu acho que ainda não acabou, porque eu ainda quero definir o meu corpo e isso eu vou ter que fazer cut também. Mas eu agora já tenho as bases, já sei o que devo fazer e o que não devo fazer. E o que é que eu tenho mais a dizer? Eu tenho principalmente a agradecer à minha nutricionista porque foi ela que me deu ali o gás mesmo para eu ir e insistir e cada vez que eu caía levantava-me e recomeçava. Ela foi o maior suporte que eu podia ter neste processo de emagrecimento. Então agradeço-lhe bastante. Mas o que mudou não foi só a parte física, foi também a minha parte psicológica, porque eu antes fazia isto para provar aos outros que eu era capaz de emagrecer, que eu era capaz de ser uma pessoa saudável, mas neste momento o meu pensamento agora é: eu não quero saber a opinião dos outros, desde que eu esteja bem comigo mesma, desde que eu esteja saudável, por mim está ok. O que os outros dizem são apenas opiniões, não vão mudar a minha vida. E como mensagem final eu queria vos dizer que tenham muita consistência. Sim, vai haver muitos dias em que vocês vão pensar: eu não quero ir, eu estou farta, eu não consigo mais. Mas tu consegues sim,
tu consegues. E respeita o teu corpo, porque o processo de emagrecimento, ele não é linear. Não é linear, não é uma linha reta, nem é uma coisa que tu vais estar sempre a pique. Não, vai haver dias em que tu estás bem e dias que tu vais descer. Não significam que todos os dias vão ser maus, mas também não significa que todos os dias vão ser bons. E quero que tu saibas que estas recaídas que vamos tendo ao longo do processo são totalmente válidas e totalmente normais, porque nós, como eu disse, não estamos sempre bem, não estamos sempre dispostos. Às vezes estamos doentes ou sem motivação, mas separem motivação de consistência. Porque tu, por exemplo, podes dizer, não me está a apetecer nada e treinar, e pegas em ti, pegas no teu cérebro, ficas a pensar, mas e se eu for? Eu consigo? E vais ver que vai ser tudo muito mais fácil e tudo muito melhor. Quero que tu penses muito sobre não tenhas vergonha de recomeçar. Porque recomeçar poderá-te abrir ainda mais portas e pode-te ajudar muito. Então, pensa que recomeçar é uma forma de te ajudar. E a principal coisa que eu vos tenho a dizer é: o mais importante é tu cuidares de ti. É por ti, não é por os outros, é por ti, para tu cuidares da tua saúde, para tu estares bem e deixa os outros falarem. É a mesma coisa quando tu entras no ginásio, ficas ali meio, e se alguém for e ele já lá treinou há mais tempo, ninguém no ginásio vai olhar para ti. Ok, noutros sítios vão olhar, podem comentar, mas como eu disse, são opiniões deles, não vai mudar nada em ti, ok? Pensa nisso e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e até ao próximo vídeo. Tchau!